Então, irmãos, feliz mais uma vez por estar aqui, tendo essa oportunidade para nós gravarmos mais uma pré-aula da lição CPAD. Nós já estamos chegando aí na lição 4, que é o drama do nosso irmão Jó, que tem por texto áureo Jó, capítulo 2, versículo 21, que disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor a deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Verdade prática, a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. O texto de referência se encontra em Jó capítulo 1, do versículo 13 ao 22, e Jó capítulo 2, versículos de 6 a 8. Nós não vamos ler para ganharmos tempo, isso é importante que você leia quando você estiver fazendo o seu estudo, mas para nós sintetizar e diminuir esse vídeo até para que menos tempo você gaste ouvindo e ganhe preparando a sua aula, ok? Então nós já vamos aqui partir para o comentário, né? Não se esqueça aí do tema, que é o drama de Jó. E que drama, hein? Introdução. A provação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas, na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. Essa era a visão dos seus amigos. Lembrando que os seus amigos, eles não tinham a mesma fé que Jó. Muitas coisas do que eles falam têm coerência, mas muitas das coisas do que eles falam são incoerentes com aquilo que acontecia com Jó. Então, Jó tem aí nesses seus amigos, que ele chama mais para frente de molestas, pessoas que acabou, ao invés de ajudar, dando aí uma espetada na vida de Jó. E esses amigos de Jó, parece que eles continuam no nosso contexto. Que qualquer situação adversa que a gente passa, surge alguém para trazer o diagnóstico. Sempre tem alguém para acusar, para se levantar e para poder dar um pitaco na nossa situação. Não é assim? Acredito que você talvez que esteja nos ouvindo já tenha inclusive passado por tal situação. Nesses momentos que nós estamos numa crise, num drama igual o Jó está aqui, a gente precisa de pessoas que nos levante, não de que nos jogue para baixo. Por exemplo, é muito ruim quando você está perto de uma pessoa e você fala para ela assim: nossa, eu estou com uma dor no estômago. Ela vira para você e fala assim: isso é úlcera. Ela te diagnostica e ao mesmo tempo ela te dá a receita. Fala: toma isso. É muito ruim quando você está perto de uma pessoa e você fala que está com dor de cabeça e ela fala para você: isso é sinusite. Faça isso. Meu Deus, tem pessoas que eles diagnosticam tudo, eles já dão um laudo para você, já te dão um receituário. São pessoas magníficas para poder detectar aquilo que a gente está sentindo. São poucas as pessoas que quando você fala que de repente está sentindo uma dor, ela vai falar para você: vamos orar, vamos buscar a Deus, Deus vai dar vitória. Ou então dobre os seus joelhos aí e vamos buscar ao Senhor agora.
Depois você procura o recurso da medicina, mas primeiro vamos a Deus. Geralmente isso não acontece. Está em extinção pessoas assim, hein? Não é verdade? Você concorda comigo? Se você concordar, comente aí. Faça o seu comentário aí. E não se esqueça, já vou até lhe pedir, inclusive, que você se inscreva aí no canal. Aperta o sininho aí, dá um like, tá? Faça a sua inscrição aí no canal, compartilhe, para que outras vidas sejam abençoadas por essa mensagem. Então vamos aqui, depois dessa introdução, a tragédia de natureza econômica. O sucesso na esfera comercial. Jó era um homem altamente rico, né? A gente percebe no teor aqui da narração do texto, da história, como Jó ele tinha a sua sustentabilidade favorável, e ele pegava esses valores e toda a sua riqueza. A gente lendo o livro de Jó, a gente vê como ele abençoava vidas, como ele entendia que ele era abençoado para ser um abençoador, como ele entendia que se ele tinha mais do que o irmão, ele deveria abençoar aquele irmão com aquilo que Deus havia dado a ele. Bom se todos que têm um pouco mais tivessem a visão de distribuir aquilo que Deus tem lhe dado. Isso também está escasso, mas esse homem que distribuía se viu e se pegou agora no momento de escassez. Que drama, hein? Viveu Jó. E depois de toda essa riqueza de Jó, onde ele começa a receber uma notícia má atrás da outra, ele vai perdendo todo o seu, talvez o seu chão de tanta má notícia, e começou a primeira aí nessa esfera comercial. O 2 vai dizer que o sucesso na esfera do campo, ou seja, do plantio. Eu vou ler aqui para você mais ou menos a sequência de como aconteceu. Os sabeus roubaram-lhe os bois e os jumentos e mataram os servos que tomavam conta desses animais. Esses são os sabeus. Raios destruíram as ovelhas e os servos que as pastoreavam. 3. Os caldeus roubaram os camelos e mataram os servos que tomavam conta desses animais. Um grande vento derrubou a casa onde os filhos e filhas estavam reunidos em celebração, matando a todos. Aí vem um mensageiro com a notícia má e diz assim: só eu fiquei para te trazer as novas. Sempre fica um para contar a notícia má. Sempre tem um que traz a notícia má. A gente chama ele de arauto da desgraça. Sempre tem uma notícia que te joga para baixo. No caso de Jó, foram um atrás do outro. Ele mal recebia uma notícia, não tinha nem se recuperado do estado de choque, segue-se uma nova notícia. E esse homem foi impactado por tantas notícias ruins, e o que já era ruim se tornou pior, porque aquilo que estava, por enquanto, acontecendo com as suas coisas, passou a acontecer mais tarde com ele. Então vamos lá, ele começa aí o sucesso na esfera do campo, onde ele teve muito sucesso, foi um grande empreendedor, um grande negociador. Agora começa a se ver sem o seu gado também. Então ele se vê sem toda a sua estrutura financeira,
Mas esse homem, perdendo-se o seu plantio e perdendo o seu gado, ele não perde aquilo que é fundamental, que é a sua fé em Deus. O ataque do diabo na esfera comercial. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Assim destruiu os animais e as pessoas, e o pessoal a serviço dele, desestabilizando-o financeiramente. Seu negócio foi a bancarrota, foi a falência. Sem animais de carga, o transporte estava prejudicado. Mas Jó não perdeu o essencial, a essência. Vamos seguir aqui, nós vamos chegar nesse ponto. O ataque do diabo na esfera do campo. Da mesma forma que atingiu os negócios de Jó na esfera comercial, Satanás atingiu também a esfera do campo. Ou seja, como nós lemos aqui, os sabeus vieram e levaram os bois e os jumentos, raios, que diz que fogo caiu do céu. Provavelmente são raios, né? é a melhor interpretação. Raios caiu do céu e matou aí as suas ovelhas e os seus servos que a pastoreavam. Veio os caldeus e levaram os camelos, e o vento derruba a sua casa e leva seus filhos. Tudo por uma ação demoníaca. Tudo por uma ação de Satanás. Sob a permissão de Deus, ele arrebentou a vida de Jó. Mas Jó não perdeu a sua fé. Mas eu quero contar uma história de um moço que no século XX, no início do século XX, até o meado do século XX, ele saiu do interior do Japão e foi para Tóquio estudar com os seus 16 anos. Passou um bom período trabalhando em Tóquio, estudando, e depois ele retorna à sua cidade. Retorna à sua cidade, abre a sua oficina, e quando ele vai oferecer as suas peças são rejeitadas no mercado. O que esse homem faz? Ele desiste? Não, ele não desiste. Ele volta para a escola e faz um curso de aprimoramento, de aperfeiçoamento, uma reciclagem por 2 anos. Volta para a sua oficina, fabrica suas peças automotivas, e agora essas peças fazem o maior sucesso. Tinha o selo de qualidade que as empresas exigiam. Sendo assim, tendo sucesso no mercado, esse homem caminhava bem, até que veio a Segunda Guerra Mundial de 1940 e a oficina desse homem foi bombardeada. Aí esse homem desistiu. Talvez você pense assim, não, ele não desistiu. Ele conseguiu valores e reergueu sua oficina. Mas após ele reerguer essa oficina, veio uma grande crise de combustível. E aí esse homem já não tinha mais como entregar as suas peças e nem os compradores tinham como apanhar as suas peças. Aí você vai dizer, esse homem desistiu. Não desistiu. Esse homem não desistiu. Ele criou um motor, adaptou a sua bicicleta e com a economia que esse motor tinha, ele saiu a entregar as suas peças. Esse motor foi um sucesso.
ele conseguiu o patrocínio de grandes empresas, produziu motores, e não conseguiu dar conta da demanda. Esse homem não desistiu no primeiro, no segundo, nem no terceiro. Esse homem é Soichiro Honda, uma das maiores empresas automobilísticas do mundo. Teve seus percalços, suas barreiras, mas ele não desistiu, ele não jogou a toalha, ele perseverou. O caso dele era uma questão de perseverança, que às vezes falta na gente. E a gente transfere e terceiriza que o diabo está se levantando contra as nossas vidas. No caso dele, de Soichiro, as barreiras eram naturais. E aí é questão de perseverança. No caso de Jó, as barreiras eram espirituais. E aí, além de você ter que ter perseverança, a gente precisa ter fé. E Jó tinha fé. Olha, que história interessante, até para você contar na sua aula, para tentar, de repente, trazer uma mesclagem com o fato de Jó sabendo diferenciar das barreiras naturais das barreiras espirituais. Ok? Segue aí, então, a nossa aula. Vamos aqui para o 2, tragédia de natureza familiar. Filhos, Jó perde seus 10 filhos de uma vez. É o quarto anúncio. Um vento derruba a casa onde os seus filhos estavam reunidos e mata todos os 10. Talvez nunca alguém tenha feito um velório com 10 filhos. Eu não sei, nunca ouvi falar. Se você já ouviu e conhece, comenta essa aula aí, esse vídeo aí, e fala o fato que você conhece. Já ouvi falar até de 6 filhos mortos em enchentes, tragédias naturais. Mas em 10 não, Jó perdeu os 10, velou seus 10 filhos. Além das perdas materiais, financeiras, Jó agora perde talvez o seu maior bem, aqueles a quem ele cuidava espiritualmente, fazendo sacrifício, se precavendo com medo de que eles poderiam ter pecado contra o Senhor. Jó se vê agora sem seu maior patrimônio, sua família. Pensa bem como Jó ele é esmagado aos poucos. Pensa comigo como Jó é triturado aos poucos, triturado na riqueza, triturado no comércio, nos meios relacionais, comerciais. Agora Jó começa a ser triturado na família. Como deve ter doído isso. Mas esse homem prosseguiu. O 2 diz que a esposa, a frase amaldiçoa a Deus e morra. Aí existe uma discussão teológica aí que é um pouquinho confusa, né? Eu vou ler para vocês aqui uma versão que eu estou com uma Bíblia aqui antiga, ó, bem antiga, é uma versão católica, é uma versão bem creditada, que diz assim: a sua mulher lhe disse, persiste ainda a tua integridade? Sim, bendiz a Deus e morra. Bendiz a Deus e morra. Porque a expressão no hebraico aí é barak, para abençoar, né? Amaldiçoar seria Galau Elohim Vamut. E a expressão não é esta, é Barek Elohim Vamut, ou seja, abençoa a Deus e morra. Acredita-se que pela resposta de Jó, que dá o contexto,
Na linguagem figurada, isso seria como se fosse um eufemismo. Quando você quer falar algo e suaviza com uma palavra. Por exemplo, quando você vê uma criança fazendo uma bagunça e você quer chamar a sua atenção, você fala, bonito, hein? Você está falando bonito algo que é feio, ou seja, você está suavizando. Você está usando de eufemismo. Os rabinos atribuíram essa fala da sua esposa a essa expressão devido à resposta que Jó dá a ela. Então houve essa correção aí dos escribas e que a versão chegou a nós, já chegou do modo como ela poderia ter pensado. Amaldiçoa a Deus e morra. E Jó fala para ela que ela fala como qualquer nécia, que ele recebeu os bens de Deus e não receberia os maus. Deus deu, Deus tomou, nu saí do ventre da minha mãe, nu eu retornarei. Pensa bem que firmeza tinha Jó. Nos lembra o profeta Abacuque no capítulo 3, no versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, o campo não produza o mantimento, e as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Eu não sirvo a Deus por causa das circunstâncias. Eu não adoro a Deus por causa das circunstâncias. Eu não faço barganha com Deus. Aquela famosa máxima do hino. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Tem que ter muitas raízes, muita firmeza e segurança em Deus, para poder não se levantar e se opor a Deus. Então, seguindo aqui, depois da sua esposa, tem o fato, que é onde toda a sua família ela é ceifada, mas Jó se refugia em Deus. Provérbios 18:10 diz que torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Salmos 20, versículo 1, diz que o Senhor te ouça no dia da angústia e que o nome do Deus de Jacó te proteja. Jó está guardado em Deus, blindado. E ele mostra isso com as suas atitudes. 3, para nós partirmos para o final, tragédia de natureza física e psicológica. O diabo toca na saúde de Jó. Não satisfeito em tocar nas riquezas, ele volta e agora ele pede a saúde de Jó. E Deus fala, toca, só não toca nele. Só não toca na sua alma, mas toca nele, toca no seu corpo. E ele vai e toca na saúde de Jó. E aí eu volto a repetir que Jó sai do luxo para o lixo, mas a sua alma, o seu espírito continua em Deus. Ele deve ter tido um abalo, a princípio emocional muito forte, até a ficha cair e ele entender que mesmo naquela situação, Deus era com ele. Aí vem a pressão psicológica, a tragédia, né, que vai tocar na sua natureza física e psicológica. E é normal que se abale, ele tanto fala, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Isso é natural, porque ele é um ser humano. E se ele é um ser humano, ele é emocional, e se ele tem crise, um momento de crise emocional, logo ele é humano, como a gente. O diabo toca na sua saúde, e naquele tempo tu não tinha uma medicina avançada,
Não tinha, era tudo muito caseiro, muito rústico. E de repente alguém até mandou que Jó pudesse tomar banho de alguma erva, não sei, eu estou aqui parafraseando, conjecturando, mas nada solucionou o problema de Jó, porque o problema era que Deus havia permitido que aquilo acontecesse e teria o tempo determinado para ele passar por aquilo ali. E a sua saúde mental, não há dúvida que além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. É normal. Ele até foi muito forte, muito resistente, muito resiliente e voltou ao seu estado normal, todavia, agora com mais experiência e com mais força. Lembrando sempre aquela palavra do filósofo Nietzsche: o que não me causa morte me torna mais forte. E para a gente concluir, depois de tanto exemplo bom para se seguir na vida desse homem, entendendo que por mais justo que nós sejamos, por mais íntegro, por mais santo, nós não estamos imunes às crises, como muitas das vezes nós ouvimos pregações e ouvimos louvores. Não estamos imunes, elas são para nós benéficas porque somos humanos. E na conclusão desta lição vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez diante de tanta catástrofe. Então a gente entende que essas catástrofes que abalou a vida de Jó e mexeu com toda a área da sua vida, Jó pode ter tido momentos onde ele pensa bem e fala contra a sua própria vida, amaldiçoa o ventre que gerou ele, o peito que amamentou ele, mas ele não se volta contra Deus. Mas ele tem um momento que ele se arrepende por ter nascido, tamanha era a dor que esse homem sentia. Mas ele foi firme, foi fiel, foi forte e venceu. Venceu porque Deus era com ele. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo nessa luta, nessa peleja. Fala isso para a sua classe. Que não é porque nós estamos em meio a uma luta que Deus não é conosco. Faça a sua turma entender que Deus esteve com Daniel na cova dos leões. Livrou Daniel na cova, mas não livrou da cova. Fala para a sua turma que Deus esteve com Mesaque, Sadraque e Abidnego na fornalha de fogo ardente. Os livrou na fornalha, mas não os livrou da fornalha. Então fale para eles, como um texto prático, que essa luta que eles estão passando, fique tranquilo, porque Deus é com eles. E Deus não os livrou da luta, mas Deus está com eles nessa luta. Amém? Não se esqueça de orar por sua turma, por sua classe, orar por eles e orar com eles. É muito importante esse momento de oração, porque a oração traz alento e paz na alma. Então nós estamos encerrando aqui a nossa lição 4. Semana que vem nós estamos de volta. Fica atento aí com os nossos vídeos que estão aí sempre subindo para o canal. Ok? Um abraço, um beijo no coração. Até o próximo vídeo, hein? Compartilhe aí com aqueles que você sabe que são da lição, que estudam a lição CPAD. Deus abençoe a sua vida. Um abraço.